Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Vai Ver no Brasil Entrevista. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Sandra Macedo, candidata a deputada federal, que, olha, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória, essa luta que ela vem tendo aí já há um bom tempo e agora como candidata aqui pela nossa cidade de Americana. Seja muito bem-vinda, viu, Sandra? Obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Agradeço o convite aqui do Guilherme Tiosso e do Jorge Ramos de estar presente hoje aqui para, assim, contar um pouco da minha história. Eu não sou política, tá? É a primeira candidatura minha, eu me envolvi a partir de 2018, na última campanha, conheci o Partido Novo, me identifiquei com seus princípios e valores, e me filiei ao partido, e comecei aí a minha primeira caminhada política, acompanhando as sessões da Câmara Municipal aqui de Americana, todas as quintas-feiras à tarde. Aí pegou gosto pelo negócio, não é mesmo, Sandra? Exatamente. Jorge Ramos! Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sandra Macedo e também os nossos queridos telespectadores. Realmente eu quero esclarecer um pouco desse novo, que para mim ainda é algo assim muito incógnito, viu, Tiosso? Uhum. E agora, com certeza, a Sandra vai tirar todas as nossas dúvidas e de você que está nos acompanhando aí, do seu celular, da sua TV ou da onde quer que você esteja. Vai vendo, Brasil! Sandra Macedo, explica para a gente um pouquinho, né, esse grande diferencial do Partido Novo com relação aos outros partidos, né? A gente sabe que ele tem uma ideologia, uma linha um pouco diferente, não é isso mesmo? É isso mesmo, já começa pela sua fundação. Foi um partido idealizado por um grupo de pessoas da sociedade civil que resolveu se unir para defender os princípios e os valores do liberalismo. Então, eles procuraram outras pessoas que os apoiaram, percorreram o país inteiro por mais de 5 anos coletando assinaturas, que precisa de um número mínimo para que o partido consiga ser registrado e oficializado perante o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e quando conseguiram isso foi 2015. A partir de 2016, já começou a participar das primeiras eleições. Elegeu um vereador, um deputado. Aí na próxima eleição, 2018, já elegemos 8 deputados federais, um governador, que é o governador Zema, de Minas Gerais, e alguns, já temos hoje mais pessoas de deputados estaduais, e também o prefeito, né, nas últimas eleições, o prefeito de Joinville, também é do Novo. E o grande diferencial nosso é também não usar recurso público para as campanhas, né, e nem para a manutenção do partido. A gente mantém tudo isso com uma arrecadação mensal dos seus filiados, que hoje está em R$36, e também doações de pessoas privadas que se interessem e queiram apoiar a causa aí do partido, né? Dessa forma que a gente procura se diferenciar dos outros partidos. Sandra, e a sua escolha pelo Partido Novo foi justamente essa ideologia, essa filosofia do partido? Em parte, sim, porque eu também gostaria, sempre quis participar de um partido que me representasse dessa forma, que eu não tirasse o dinheiro público para fazer campanha pessoal. Que a gente, infelizmente, sabe que na maioria dos partidos esse dinheiro vem, mas não chega até as bases, até os candidatos, né, que não são conhecidos, que não são mais influentes junto ao partido. Então, é uma pena que isso aconteça. Para essa campanha agora, o Estado reservou quase 5 bilhões de reais, isso é muito dinheiro. Só para vocês terem uma noção, isso representa mais do que todo o orçamento gasto em saneamento básico nos últimos 4 anos pelo governo federal. Então, está se gastando mais agora no período eleitoral do que nos últimos 4 anos com saneamento básico. E a gente não concorda com isso, a gente já tentou fazer a mudança dessa lei dentro do Congresso, mas, claro, não somos maioria e isso não passou. Mas a gente já devolve a nossa parte, tá? Esse ano o Partido Novo teria uma verba de 89 milhões para gastar com campanha política e a gente já devolveu, já formalizou, está comprovado isso, o TSE recebeu, votou esse dinheiro para o orçamento público e esperamos que a União aí empregue isso para os serviços que atendam a população, e não apenas os candidatos. Assim, essa é a nossa forma de pensar. Tá certo, Sandra. Jorge Ramos, a gente vem falando do mau uso do dinheiro público, né, já há muito tempo aqui no Brasil.
E a gente sabe que existe também um mau uso do dinheiro público, principalmente nesse momento das campanhas eleitorais, não é mesmo? Exato, João. Agora, a Sandra acaba de me dar uma notícia aqui que me assustou um pouco. Eles devolveram 89 milhões. Dinheiro, E Jorge. a gente sabe que o Novo, se não me engano, se a Sandra deve me corrigir, só tem 3 deputados federais aí? Não, a nossa bancada são 8 deputados federais. É um partido de representação pequena, tá? Dentro do Congresso, a gente tem os grandes partidos aí com mais de 50, 60 parlamentares. Imagina o valor que arrecadar por esse partido. Partido com 8 parlamentares, deputados federais, que eu me lembrava muito daquele do Sul, sabe como é que é o nome dele, Sandra? Marcel Van Hatten. Van Hatten, adoro ele, gosto muito dele, sigo ele, eu adoro ele. Então, ou seja, 89 milhões que o Novo deu. Então, você vê, a quantidade é muita grana e, lamentavelmente, da legislação eleitoral, ela criou isso para não ter financiamento da iniciativa privada, né, para ser esse financiamento público, para evitar que aquelas pessoas que, teoricamente, tivessem interesse em patrocinar um determinado candidato por interesse dele aprovar um projeto que beneficiaria ele, então foi criado um fundo eleitoral e esse famigerado fundo partidário, né? O fundo partidário é para sustentar os partidos e o fundo eleitoral para se aplicar nas campanhas. E realmente é uma quantia muito grande. Agora, com essa filosofia do Novo, eu confesso a você que eu ainda não entendo as contas. E a Sandra disse aqui para nós, senhor, que é R$ 36 mensal cada filiado ou cada simpatizante ou pessoa ligada ao Novo contribui. Mas a gente bem sabe que qualquer campanha, por mais barato que fique, que seja, essa campanha, por mais simples, por mais humilde que seja, ela tem um custo e é um custo elevado, até porque nós bem sabemos que um candidato a deputado federal, um deputado estadual, no caso de São Paulo, são 645 municípios. Humanamente impossível percorrer esses 645 municípios em 35, 40 dias. Mas a gente sabe que elege-se em algumas regiões. E, Sandra, explica para a gente, esmiuça, como é que é esse trabalho de você brigar com esse pessoal que gasta aí milhões em uma campanha. A filosofia do partido é usar e abusar dos filiados, então a gente tem a militância, que são os filiados e os simpatizantes, a gente é muito bem recebida na rua, eu tenho feito panfletagem já há mais de 30 dias, antes, na período da pré-campanha, vamos explicar, era a panfletagem sobre o partido, tá? Só a partir do período permitido, agora que eu comecei com a panfletagem referente à minha candidatura. E a gente é muito bem recebido na rua, porque o que a gente defende é o que as pessoas gostariam que todos os partidos estivessem fazendo. E a gente faz campanha barata, então é campanha que a gente manda imprimir santinho, a gente usa isso com parcimônia, não distribui, não joga, a gente entrega mão a mão, não pagamos ninguém para fazer isso, é o próprio candidato que está na rua, ou as pessoas que nos apoiam, os nossos simpatizantes, que vão graciosamente nos ajudar aí nos dias, e a gente conta também com doações, é muito comum no Partido Novo a abertura daquelas contas para doação, além da conta de campanha, pessoa jurídica, que todos os candidatos têm que ter obrigatoriamente por lei, é por lá que nós prestaremos contas de tudo que arrecadamos e gastamos, mas também abre-se aquelas vaquinhas digitais aí de arrecadação, as famigeradas vaquinhas, né? E as pessoas contribuem a partir de R$1 nós temos recebido doações. Então, isso mostra o engajamento das pessoas que compram e aceitam colaborar com as nossas campanhas. Vocês podem ver que a gente tem campanhas baratérrimas. O nosso deputado estadual se elegeu gastando R$36 mil numa campanha para deputado estadual. Foi a campanha mais barata que deu resultado, isso está comprovado, né? E ele hoje está indo para a reeleição. Então, assim, não é necessário gastar essa fortuna que os grandes partidos, que os grandes candidatos dos grandes partidos, vamos deixar claro que não são todos que usam isso, os grandes candidatos dos grandes partidos vão gastar. A gente está vendo aí campanha que
anda de avião, para cima e para baixo, estão pagando avião, estão pagando marqueteiro, estão pagando isso tudo com dinheiro público. Isso tudo com seu dinheiro e com o meu, viu? Exatamente. A gente viu aí, eu acompanho alguns candidatos a deputados aqui da nossa região, e eu vejo que eu faço um cálculo, eu conheço o estado de São Paulo aí mais ou menos, uns 230 municípios, e sei a distância e o tempo que se gasta de um município para outro, né? Eu e o Tiosso, no passado, andamos mais de 130 mil quilômetros, né? A gente sabe muito bem o tempo que leva por via terrestre. Tinha dia que a gente já não sabia mais nem onde a gente estava, né, João? Exatamente. Então, a gente sabe muito bem o tempo que leva. E a gente vê que tem deputados da nossa região que de manhã está em Franca, depois está lá no Bico do Pato, aos presidentes da vida, presidente Prudente, presidente Bernardes, de tarde está comendo feijoada em São Paulo. Então, isso provavelmente é de helicóptero. Isso tem um custo altíssimo, altíssimo. Enfim, mas é no Brasil. É lamentável, né? Só para as pessoas entenderem que esse dito fundão eleitoral é dinheiro público, mas ele é o público que é arrecadado do seu bolso, do meu bolso, através do recolhimento dos nossos impostos. Então, é bom que as pessoas saibam disso, que esse dinheiro que está sendo gasto agora em campanha é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, tá? Entendam isso. Tá certo, Sandra. Agora já explicou um pouquinho sobre o partido, as ideias, a filosofia, né? Já estamos agora a saber um pouquinho sobre os seus planos aí, né? Se caso eleita deputada federal, quais são os seus principais projetos nesse mesmo? Antes de tudo isso, eu quero saber um pouquinho da Sandra. Quem é a Sandra? Eu sei que a Sandra ela atua no setor jurídico, no terceiro setor. Eu sei que ela tem um programa de comentários aqui chamado Americana em Pauta, aqui da nossa cidade. E eu sei, mas eu quero saber um pouquinho mais. Quem é a Sandra Macedo? Não, a Sandra Macedo, ela é advogada, formada, atuei mais de 20 anos junto às entidades aí do terceiro setor. O terceiro setor, para quem não sabe, são aquelas instituições privadas que prestam serviços públicos, ajudam o Estado nos serviços que seriam os que o Estado deveria realizar. E isso é feito de uma maneira mais ágil, mais rápida, mais barata, e chega melhor até o seu público. Então, por isso eu me interessei nessa pauta, e uma das minhas bandeiras, então, é isso, trabalhar para melhorar a nossa legislação, que desburocratize toda essa questão de legislação, de muitas normas rígidas, muitas normas complicadas, que atravancam aí tanto quem quer empreender particularmente, quanto as entidades do terceiro setor que tentam prestar um serviço aí de boa qualidade para a população. É isso aí, Sandra, e esse é o exemplo, né, na verdade, que nós temos que dar e fazer um trabalho bem feito, né, e o terceiro setor, existe várias entidades de vários segmentos que querem fazer esse trabalho, é o que você falou, e todas são muito carentes hoje de uma assistência, principalmente de um acompanhamento parlamentar mais próximo de entendimento das suas ações, não é mesmo? Sim, muito. Eu atuei nesse período mais fortemente em São Paulo, eu tinha um escritório lá, e a gente prestava assessoria para essas fundações de apoio às instituições de ensino superior. Sim. Então, são aquelas fundações que fomentam, junto às universidades públicas, todos os tipos de estudos, de pesquisa, de aprimoramento, desenvolvimento de novas tecnologias, congressos, compras de equipamentos modernos, simpósios, né, custeio para simpósio dos profissionais e estudantes para fora do Brasil, inclusive. E essas instituições hoje têm uma burocracia muito grande, é muito difícil, o governo, com o cobertor sempre curto no orçamento, acaba reduzindo as verbas destinadas para essas entidades, e hoje elas estão tendo um prejuízo grande que está se refletindo aí nas universidades, na nossa baixa produção, né, de conhecimento, de tecnologia, num desenvolvimento reduzido, e eu quero trabalhar para melhorar tudo isso através de melhores legislações, algumas até desnecessárias, a gente vai tentar revogar na medida do possível, e aprimorar aquelas que mereçam ser aprimoradas aí para fomentar mais esse tipo de parceria entre as entidades privadas e o setor público, para levar serviços de melhor qualidade e desenvolvimento para a população.
Vamos lá, Sandra. Você mora na cidade americana já há algum tempo, né? É casada, é mãe, tem filhos? Sou casada há 36 anos, tenho 57 anos de idade, 2 filhos universitários e estou aqui já há 17 anos em Americana. Eu nasci em São Paulo, mas me mudei para cá em 2005 e desde então estou residindo e trabalhando aqui na cidade americana. Bom, gente, então o conteúdo a gente já sabe que tem, é uma pessoa que já tem uma família constituída, tem todo esse todo o amparo, inclusive o apoio da família para que venha para as ruas, né, pedir o voto da população. Também, felizmente, estou com a minha família junto aí, trabalhando nos finais de semana, eles me ajudam na medida do possível, e é dessa forma que a gente faz a campanha. Meu marido trabalha na iniciativa privada, não é do setor público, e ele também apoia o partido e me apoia especialmente aí nessa campanha, desejando aí que eu alcance, né, o número de votos necessários para ir para Brasília. Sandra, eu estou vendo aí, Sandra, eu vejo aí que você tem, eu vou até tirar aqui, nesse momento, eu vou tirar aqui o nosso GCzinho aqui, eu vejo, se você puder levantar o seu braço, eu vejo que é uma pulseira, é uma curiosidade, eu vejo todo o pessoal do Novo com essa pulseirinha aí, né? Isso daí identifica os candidatos e os filiados do Novo, porque não é só a Sandra que usa. Mas fala um pouquinho, se deve ter mais alguma história, essa pulseirinha aí. Não, é uma pulseira que, assim, de identificação, né, das pessoas simpatizantes, não precisa nem ser filiado, nem candidato do partido, isso aqui. O Novo tem uma loja também, que ele vende produtos licenciados aí, também como forma de arrecadação, então, Legal. Dentre os produtos, né, a gente tem pasta, tem roupa, tem caneta, tem bottom, e tem essa pulseirinha, que é um adorno, simplesmente, assim, de borracha, tá? Não tem luxo nenhum isso daqui, uma coisa simples, só para a gente se identificar aí diante, né, do nosso público e das pessoas que às vezes até nos perguntam, nossa, mas e pela cor, né? A nossa cor, a cor do nosso partido é laranja, então ela é bem chamativa, isso nos ajuda aí a nos destacar no meio aí da população. Tá certo. Agora vamos lá então, né, Jorge? As perguntas sobre os projetos. Agora eu quero saber da Sandra, porque assim, Sandra, nós sabemos aqui que Brasil é composto, a Câmara Federal é composta de 514 deputados. E você, se Deus quiser e Ele há de querer, você vai estar entre os 513, você 514. Vamos falar, eu queria que você falasse um pouquinho, Sandra, da mulher na política, sabe? Todo mundo fala, está em moda, é uma pauta de modismo, mas eu sei que o Novo tem uma filosofia um pouco diferente disso, não é do modismo. E como é que uma mulher enfrentando aí 513 deputados federais? Então, no Novo, as mulheres, elas são apoiadas, assim, efetivamente, a gente tem cursos voltados para preparar as mulheres para a política, a gente faz vários encontros e grupos temáticos de debate, e o Novo, efetivamente, é o partido que mais tem mulheres candidatas e eleitas proporcionalmente aos homens eleitos pelo mesmo partido. Legal. Então, a gente até passa da cláusula legal, que é 30%, a gente está em 36% aí das eleitas, né, com perfil feminino. Então, isso é uma coisa bem curiosa e mostra que o caminho que o Novo faz, que é de valorizar a participação feminina na política, não só em candidatura, porque nem todo mundo, nem toda pessoa tem esse desejo de ser candidato, mas ela pode atuar politicamente de várias outras formas, através dos debates, de ações sociais, de campanhas, apoiando outros candidatos, outras bandeiras, mostrando e levando o nosso partido, né, por todo esse Brasil, por todas as cidades. E a gente tem um grupo muito legal de mulheres que atua dessa forma, que não são candidatas, mas fazem política também. Então, isso é o que traz depois, reverte num número maior de candidatas femininas, tanto disputando, quanto as que realmente conseguem alcançar os cargos aí. Ótimo, foi muito boa, só eu quis tocar, eu já tinha conhecimento, mas a intenção é passar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos acompanhar, porque o Novo para muitos ainda é novidade, novo é novo mesmo. Tá? Para a gente, aí já está acompanhando o Novo há algum tempo, a gente faz parte aí do meio político, a gente já sabe
mais ou menos como é que funciona o Novo, mas é importante para você, caso, acompanhar. O Novo, você falou que o Novo ele tem uma linha liberal, uma linha totalmente tanto é que é composto por maioria de empresários, até o candidato a presidente do Novo é um grande empresário, não é? É uma linha liberal, e nessa linha liberal do Novo, a gente, em estado de liberalismo, a interferência mínima do Estado na vida do cidadão. Mas o Novo tem essa mesma linha liberal? Temos essa linha, as nossas pautas, quem acompanha, né, as defesas que os nossos parlamentares fazem aí, tanto na Câmara Federal, quanto nas assembleias e câmaras municipais, é sempre defendendo a ingerência menor do Estado, dando autonomia e liberdade para o indivíduo, e ele tem que ter a responsabilidade de saber fazer o certo, da forma certa, na hora certa. Então, a gente não acredita que tendo o Estado para regular todas as nossas ações, todas as nossas obrigações, que isso é o melhor caminho. Nós vimos e temos visto que o avanço do Estado por toda essa legislação, com todo esse regramento, está tirando a autonomia das pessoas para empreender, para decidir, até para pensar. Hoje nós temos também a ingerência estatal via STF, que é um outro grande problema, que acaba perdendo aí até a liberdade de expressão. Então, precisamos reduzir, sim, essa ingerência do Estado tem que ser menor. Você falou de expressão, agora até de pensamento, pensamento. Já imagina o que você pensou, né? É lamentável, mas daqui a pouco a gente nem vai poder fazer mais esse tipo de programa, né? Porque estamos aqui falando mal do STF. Exatamente, é um ataque à democracia, o que nós estamos fazendo, né? Segundo eles, né? Segundo eles. Mas, na verdade, é a liberdade de expressão, pensamento, porque nós ainda temos, eu sou fã, viu, doutora Sandra, da coleguinha aqui da Constituição Federal, eu sou fã dela, ela me acompanha sempre aqui, enquanto ela estiver em vigor, mesmo com os desmandos de muito, a gente tem que fazer valer, porque quando a gente se acovarda ou fica quieto, ela deixa de valer, sim, efetivamente, e os regimes totalitários vão tomando conta. E, infelizmente, é assim. Mas o objetivo hoje a gente quer saber da Sandra Macedo, candidata a deputada federal, quais serão as suas pautas da Sandra, porque eu sei que vocês vão seguir mais ou menos a linha do Novo, mas a Sandra deve ter alguns anseios, alguns desejos de alguns segmentos, algumas bandeiras dentro da Câmara Federal. Vamos contar um pouquinho para o nosso público. Então, eu acho que assim, a gente já tem muita coisa boa lá na Câmara, em andamento, parada naquelas gavetas de lá, que eu gostaria de ajudar a empurrar para frente, discutir e aprovar. Uma delas, a reforma política, que poderíamos até propor e discutir essa questão, vamos usar o fundo eleitoral, não vamos, vamos reduzir, limitar isso a um valor menor, vamos obrigar que quem for usar fundo eleitoral divida igualitariamente pelos seus candidatos, temos várias formas de discutir isso, o debate seria enriquecedor lá na Câmara para a gente chegar a um consenso. A gente sabe que ninguém vai fazer nada dentro de um congresso de 513 pessoas sozinho. Então, não tem sentido você querer ser um parlamentar para se impor a minha vontade ser a vontade que vai prevalecer. A minha ideia é sempre discutir, aberta ao debate, trazer as possibilidades e vamos formar um consenso, vamos nos unir naquilo que é possível, que é o ponto de apoio e de acordo entre a maioria. Eu acho que é dessa forma. Outra reforma é muito importante para o país, a reforma tributária, essa aí é idas e vindas, né? Há mais de 20, 30 anos, a gente tem pequenos remendos aqui a colar, que não está resolvendo a situação geral. Eu defendo a redução de tributos, a redução de alíquotas, a revisão das isenções, em alguns casos é possível manter, em outros eu creio que não. Então, isso também vai dar muito debate lá dentro da Câmara, e eu gostaria de estar lá para participar disso. E a reforma administrativa, que eu acho que também é extremamente necessária. Precisamos rever, sim, os cargos e salários do setor público, das empresas públicas, o número de comissionados, a forma de admissão dos servidores. Eu acho que nem todos deveriam passar pelo concurso público na forma como é hoje estabelecido, que é muito regulamentado, é muito pesada a estrutura para o governo fazer um concurso público nos moldes em que é estabelecida a regra do concurso público.
tem um altíssimo custo e depois você acaba, às vezes, não selecionando o melhor, você acaba contratando aqueles que foram mais bem treinados para passar no concurso. Não necessariamente serão os melhores servidores para aquele cargo para o qual ele foi aprovado. Então, precisaria rever também isso. Eu tenho algumas ideias, que seria trazer aí um processo seletivo diferenciado para o setor público, meio se aproximando aí do que se faz hoje nas empresas privadas. Também rever essa questão de direitos e privilégios e garantias dos servidores públicos. Eu acho que isso a gente tem que reduzir aí, meio que deixar igualitário com o setor privado. Hoje você tem a questão de que o funcionário público goza ali de estabilidade, e se ele for um mau servidor, para ele ser desligado do serviço público é bem complexo o processo. E bem custoso para o Estado, e isso faz mal para o Estado, protege, né, o servidor e atravanca atrás do serviço público. Então, são algumas ideias, assim, no geral, que eu gostaria de trabalhar lá na Câmara Federal. Ô Jorge, você percebe, né, que a linha administrativa, a linha legislativa que a Sandra carrega, é uma linha um pouco diferente dos demais candidatos que todos passaram até aqui hoje, né? Ela não vem na forma, por mais que o partido seja novo, ela não traz como ela ideias novas, né? Assim, ela sim, ideias de reformar, de reestruturar aquilo que nós já temos. De relevância conservadora liberal. É conservadora liberal, exatamente. É melhorar, estruturar o que temos, reestruturar o que temos. Não inventar a roda, né? Trabalhar em cima do que a gente já tem. Não destruir o que a gente tem, que custou para fazer, né? Exato. Foi tempo, foi dinheiro, foi investimento, foi trabalho de outros colegas que passaram antes de mim. Uhum. E eu acho que não tem que destruir isso. Tem que rever e o que der para segurar e tá certo, vamos manter. O que não tá bom, vamos atualizar, vamos reformar, vamos ir para frente. É olhar para frente, não para trás. Tá certo. Olha, Sandra, isso mostra que você é uma pessoa muito bem antenada com né, de todos os aspectos dentro da política, alguns temas que são muito importantes para a nossa sociedade, você abordou aqui hoje, trouxe assuntos relevantes sobre eles, inclusive o seu ponto de vista, né, sobre cada um e o que fazer se assim eleito, não é mesmo, Jorge? Eu quero ainda dar uma esmiuçada, quando a Sandra fala aqui em reforma política, é uma coisa que eu pergunto para todos os candidatos que vêm aqui falar que não vai ver no Brasil entrevista, e eu pergunto para todo mundo. Sandra, quando você fala em reforma política, você mencionou aí de fundo eleitoral, se vai usar, se não vai usar, mas eu quero saber um pouquinho de você, Sandra, eleita deputada federal. Você é favorável à reeleição e quantas vezes a pessoa ela pode se reeleger? Ad eterno? Existe teto? Como é que a Sandra pensa em relação a isso? Essa é ótima pergunta. Nós temos no nosso estatuto do Partido Novo a possibilidade de reeleição para o mesmo cargo é apenas uma vez. Então, se eu me reeleger deputada federal, eu poderei eleger agora federal só uma reeleição depois. Isso para todos os cargos de legislativo e de executivo, tá? Legal. Eu, particularmente, até pensaria para o executivo em talvez estender aí o prazo de mandato, isso é uma coisa que eu penso, e não ter a reeleição. Então, trabalhar com... Você jogou o mandato de senador, 8 anos, praticamente? Entre 6 a 8 anos aí, né, a gente estabeleceu um prazo aí de 6 a 8 anos e não ter reeleição, porque os candidatos no executivo, eles acabam, às vezes, fazendo um mandato meio devagar, deixa ali para começar a trabalhar no último ano, para já preparar que, olha, eu tenho que ficar para uma reeleição. E o tempo acaba sendo curto, né? E aí não dá tempo de fazer. Então, aí fica 8 anos, se ele for um mau governante, aí a gente está na roça, porque ele acaba se elegendo por força aí desse fundão e de várias outras armações que existem na política, e isso acaba perpetuando, às vezes, um mau gestor lá, e nós ficamos numa situação bem delicada aí, né? Mas eu gostaria de pedir para as pessoas que o mais importante esse ano, pessoal, na minha modesta opinião, é prestarmos atenção em quem vamos votar para Senado e Câmara. Primeiro voto Senado, segundo mais importante Câmara. Eu explico por quê. O STF, como está hoje, a gente sabe que ele está governando, né, mais do que o executivo. Exato. Infelizmente, silenciosamente.
atropelando a Constituição, desrespeitando as regras, desrespeitando a legalidade, e isso não é bom para o país. A gente sabe que estamos indo para um caminho muito perigoso. E quem pode parar o STF? Quem pode tirar um ministro do STF, que é um cargo vitalício? Depois de nomeado, ele só sai de lá quando morrer ou se ele quiser sair antes, né? Ou com 75 anos, que é o prazo máximo pela idade do servidor público. Então, quem faz esse trabalho de acompanhamento do setor do STF é o Senado. Então, a importância de termos senadores desimpedidos, não envolvidos com nenhum tipo de problema, é fundamental na escolha dos eleitores agora. Eu peço, por favor, que você que me ouve agora, escolha bem o seu candidato a Senado. Não escolha alguém que tenha compromissos já assumidos com esse sistema que está aí, que esteja envolvido com qualquer processo, com qualquer denúncia de coisa irregular. Porque esse Senado que hoje está lá não está querendo tomar as medidas que deveria tomar. E a gente está indo, e esse STF está levando o país para uma situação muito ruim. Então, o meu pedido seria esse: prestem atenção no seu candidato para Senado. Exatamente, Sandra, você toca num assunto muito interessante, que normalmente as pessoas estão em casa, elas não acompanham a política, e elas acabam escolhendo o cargo executivo. Só que se a gente tem um legislativo ruim, se bem que o cargo de Senado é quase que executivo, né, que representa os estados, mas se nós temos no caso do Estado, do Senado, é porque é o único que tem, segundo a nossa coleguinha Constituição Federal, poder para atuar sobre o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas o Legislativo como um todo, ou seja, o Congresso Nacional, é muito importante, porque se nós tivermos um presidente ruim, mas um Congresso bom, os deputados federais bons, senadores bons, a gente consegue deixar esse presidente bom. Se nós tivermos um presidente bom, com um Congresso ruim, com uma Câmara Federal ruim, com um Senado ruim, ele fica ruim e quem perde é cada um de nós. É isso aí. Concordo, é isso aí. Exatamente. Exatamente. A gente vem falando isso direto aqui no nosso Vai Ver no Brasil, né? A gente sempre tentando trazer informação, tentando deixar as pessoas de casa e as pessoas que nos acompanham antenadas a esse movimento que vem acontecendo com o Supremo Tribunal. E, na verdade, o que a gente acabou de dizer aqui exatamente é isso. Houve a polarização, direita ou esquerda, virou um fla-flu, né? Se agora vai ser Bolsonaro ou Lula, e o resto as pessoas acabam deixando para escolher na reta final, né? E assim, muita gente, né, Sandra, no dia mesmo de votar, vai lá, pega o papelzinho, vamos votar nesse daqui mesmo. Por isso a importância da gente ser muito bem representado, tanto na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal, quanto dentro do Senado. A Câmara Federal é importante porque toda essa mudança legislativa, toda essa reforma que o país precisa para ele sair deste buraco que está e começar a caminhar para frente, para o desenvolvimento, depende de legislação federal. Exato. E quem vai discutir e aprovar isso são os congressistas, nós, deputados federais, junto com o Senado, com os senadores. Então, a importância é muito grande. Eu também peço atenção para que você escolha um bom candidato a deputado federal. Não aquele mais famoso, talvez não aquele que já está lá há muitas eleições, já se reelegeu várias vezes, porque ele já teve a chance dele de fazer um bom serviço lá. Sim. E não conseguiu mobilizar. Às vezes ele até é uma boa pessoa, mas um bom parlamentar, mas ele não conseguiu mobilizar com as suas pautas, com as suas habilidades, não conseguiu chegar a um consenso de maioria que aprovasse as reformas que realmente precisam ser feitas. Sem isso, nós vamos continuar aqui patinando, não adianta escolher o melhor candidato à presidência, seja ele qual for, de que ideologia for. Se não tivermos as reformas estruturais do país, não melhoraremos as condições, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Sandra, ficaríamos aqui mais 3 horas, porque é muito gostoso conversar com a Sandra, conhecer um pouquinho, eu trouxe aqui conhecimento tanto para a gente, para mim, para o Tiosso, como para você, tenho certeza, e tem conteúdo. Sandra, eu quero agradecer imensamente, eu espero recebê-la aqui
pós-eleição e eleita deputada. E olha só, entrevista exclusiva com pós-eleição, hein? Vai vendo, Brasil. Sandra, muito obrigado pela sua presença, por atender nosso convite. Eu vou ficando por aqui e vou passar agora para o Josi para você fazer as suas considerações finais. É isso aí, Sandra. Chegando à reta aqui, final do nosso Vai Ver no Brasil. A partir de agora, então, suas considerações finais. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, esse convite que o Jorge e o Guilherme me fizeram. Esse programa realmente é importante, é de muita valia o que vocês estão fazendo, vocês dois, usando o canal de vocês, o espaço de vocês, para esse tempo de dar voz para os candidatos virem aqui e mostrarem as suas ideias. É isso que nós precisamos para ajudar a população a fazer as suas escolhas. Porque todos os candidatos que não têm recurso público têm muita dificuldade de se mostrar, de mostrar suas ideias, de levar ao conhecimento da população o que cada um de nós quer fazer com o voto de vocês, para representar vocês, seja aqui na Câmara Municipal, na Federal ou na Estadual. Então, eu agradeço muito essa oportunidade em nome da democracia, que vocês deram esse espaço aqui, não só para mim, como para todos os outros candidatos. E não se esqueçam que no dia 2 de outubro, nós temos a votação para o Legislativo, que é uma vez só, né, é um turno só, e depois, se tiver segundo turno para o Executivo, que a gente consiga fazer aí a nossa escolha livremente e também avaliando as propostas. Vamos focar nas propostas, não nos nomes, não nas siglas. O importante são as propostas, é isso que vai gerar a mudança que o Brasil precisa. Eu sou Sandra Macedo, do Partido Novo, e o meu número é 3014. Obrigada. Número 3014. Exatamente. Sandra Macedo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E olha, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a partir de então, nós começaremos as entrevistas com os candidatos deputados estaduais a partir da próxima semana. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada.